Eu fiz a volta aí, Léo, de carro. Tava trabalhando. Hã? Tá gravando? Não, eu não tô gravando. Legal pra caralho, cara. Fui lá no Pântano do Sul, assim como eu fazia anos, 10 anos. Depois eu voltei pra Lagoa, cara. 1 hour later. Tinha um terreno na Lagoa há 50 anos. E eu lá e eu disse, cara, tem muita tempo de eu fiz uma foto, saiu um cara da casa dos meus filhos. Eu falei, cara, mas 20 anos eu fiz um cara, esse motor, eu lá descer, cara. 2 hours later. Fui pela Barra da Lagoa. 5 hours later. Melhor do que ficar em casa, não foi pra mim. Então tá, rapaziada, já que fizemos as devidas considerações sobre o que nós estamos fazendo na quarentena, fala galera, beleza? Estamos aqui para falar de moto velocidade. Hoje o programa vai ser gravado porque provavelmente vocês já estão de saco cheio de tanta live que tá aparecendo aí. São duas coisas que mais se falam nesse exato momento. É sobre aquela doença famigerada que tá tomando conta do mundo e live sobre qualquer coisa. Live de coach, live de como ganhar dinheiro, live de como perder dinheiro, live de como andar de moto, live de como se prevenir de gripe. Cara, coisa tá complicada. Do meu lado esquerdo... Fala, querido. Tá. Do meu lado esquerdo, Doc. Fala, Doc. Então tá bom, desculpa te interromper, mas eu tive que te interromper. Mas, cara, eu entrei em forma só vendo os testes da galera aí, os exercícios da galera. Entendeu? Só vendo a galera malhando aí, eu já tô zero de forma, cara. Então faça suas considerações iniciais a respeito desse programa aí, Doc. Não é desse, mas eu queria fazer uma consideração especial, que é muito especial, cara, do que eu vi e do que eu ouvi ontem. Entendeu? Eu assisti de cabo a rabo, cara, a live, a sua, o Pablo também estava vendo, mas a sua live junto com o professor Carlos Barcelos, cara. E eu queria dizer uma coisa para vocês, cara, que eu falo e eu sou repetitivo, mas vocês são a história desse esporte, velho. Daqui 50 anos, quando alguém for falar de moto velocidade, eles vão lembrar do Pablo, eles vão lembrar do Mamute, eles vão lembrar do Carlos. E eu fiquei tão feliz de ver aquilo, cara, de assistir e ver a clareza com que vocês falaram, e a franqueza e a emoção que vocês falaram, que, cara, eu tentava participar, mas eu não queria escrever porque eu queria ouvir, entendeu? Mas eu queria parabenizar vocês, cara, pelo que eu ouvi. Foi muito animal. Porra, Doc, obrigado. Acho que o Pablo ele tem a mesma opinião, porque ele ficou participando e eu vi que ele ficou mais ouvindo do que falando, cara. E aquilo foi uma coisa tão fantástica, tão legal, cara, de ouvir tudo aquilo. E uma das coisas, um dos pontos fortes que eu acho que são muito importantes, cara, é justamente ver você falar como empresário, e eu te encho o saco, cara, que você tem que ter uma gestão de carreira, entendeu? Que você tem que gerir a carreira de pilotos. Sim. Porque o que a gente pensa, cara, é exatamente aquilo que você falou, entende? Então eu acho que tu tem muito a entregar para as pessoas. Eu acho que vocês têm muito a orientar pessoas que estão começando para que não cometam erros, que são erros básicos de pilotos novos, e para que a gente aumente também a chance dos pilotos novos ingressarem em alto nível no esporte, cara. Ó, parabéns, velho. Foi uma coisa espetacular o que a gente assistiu ontem. Obrigado, Doc. Já vou falar algumas coisas a respeito disso, mas vou passar a bola pro Pablo, que o Doc deixou o celular cair. Pablo, suas considerações iniciais, meu amigo. Fala, galera, beleza? Saudade de todo mundo aí. A gente tá aí gravando remotamente, mas eu também queria referendar as palavras do Felipe. A gente comentou isso até antes, Edson, de começar a gravar. Cara, você ontem, junto com o Carlos Barcelos, deram uma verdadeira aula de como a gente deve proceder e agir dentro da moto velocidade, cara. Vocês deram uma lição de caráter, uma lição de humildade, uma lição de visão geral do esporte. Cara, eu, em certo momento, eu fiquei até emocionado, porque eu comecei a participar também da live, e eu fiquei na mesma batida do Felipe. Eu preferi mais ouvir do que falar, cara. Mas me deu muito orgulho, cara.
me deu muito orgulho de ser amigo, primeiramente, de vocês dois. E você, Edson, não precisa nem falar, né, cara? A gente é muito mais que amigo. E me deu orgulho, cara, de ter esse prazer de dividir as pistas com um cara como você. No começo, com o Carlos Barcelos, que deixou aí as competições há um tempo. Mas, cara, eu queria parabenizar vocês pela destreza, Cara, vocês deram um verdadeiro show de como se proceder e ter um caráter dentro e fora da pista, cara. Meus parabéns de coração pra você e pro Carlos. Pô, vocês dois, cara, vocês dois falando isso, cara, vocês me... Salva de palmas pra eles, salva de palmas pra eles. Cara... A gente sentiu isso. A gente sentiu isso. Pô, vocês falando isso, cara, me deixa até emocionado, cara. Eu recebi depois por direct, cara, várias mensagens, mais ou menos de acordo com isso que vocês estão falando. Vários pilotos que estão começando agora, pilotos que, como eu, como o Pablo, começaram as competições um pouco mais tarde, né? Acreditaram no sonho e tal. E tanto eu quanto o Pablo, a gente viveu isso muito intensamente, a gente errou muito para chegar onde chegou. E hoje eu posso, através de conversas como essa que a gente teve com o professor Carlos ontem, fazer com que as pessoas que estão começando agora, como é o caso do Felipe, que também está começando um pouco mais tarde, errar menos do que a gente errou. E errando menos, tu vai gastar menos dinheiro, tu vai se machucar menos, tu vai se estressar menos e aí tu vai sentir muito mais prazer em estar praticando esse esporte, né? Pô, eu agradeço vocês dois, cara, sensacional ouvir essas palavras de vocês. Não vejo a hora de nós podermos gravar aqui junto, nós três aqui, que vai ser semana que vem, seja com determinação, com portaria, com decreto, seja lá o que for. Segunda-feira nós estaremos aqui gravando, faremos a nossa livezinha de meia hora e gravaremos um programa de sábado de 1 hora. Mas eu quero apresentar para vocês a cerveja que eu vou beber hoje, tá? Eu vou beber a cervejinha que a Ambev mandou para nós. O Doc disse que ela mandou para mim, mas não, ela mandou para nós, tá? Aqui, ó, a Bex. É que eu fui surpreendido com essa quarentena, então eu sou obrigado a tomar. E então, enquanto eu tomo o primeiro gole, roda a vinheta. Fala galera, beleza? Estamos aqui para falar de moto velocidade, já fiz as apresentações, hoje eu me atropelei todo porque a gente não sabia se ia fazer a live, resolvemos não fazer, resolvemos deixar para segunda-feira, mas a gente separou alguns assuntos aí legais para falar. A gente, como falamos já em outros programas, a pauta é a falta de pauta. Então, como tem falta de pauta, a gente criou algumas coisas aí, coisas que estão acontecendo, né? Nem tudo está parado. Por exemplo, Iannone teve a sua sentença final. Vamos passar a bola para o Doc, que é o especialista em assunto, e ele já tinha cantado a bola dizendo que não haveria choro nem vela para o Iannone. O que você achou da suspensão de 18 meses para o Iannone, Doc? Como Tex, eu não sei se a galera que viu os vídeos anteriores lembra disso tudo, mas para quem não sabe, eu fui médico da FIFA, da Copa do Mundo de Futsal, lá em Brasília, que aconteceu aqui no Brasil, em Brasília e no Rio de Janeiro. E a gente trabalhava no setor que é do antidoping. Então, quando havia o teste, quando a pessoa era sorteada para o doping, cara, o negócio é tão sério que não tem como você burlar o sistema, entendeu? Porque só vai ficar o médico, vai ficar o outro médico, vai ficar o responsável médico daquele atleta e o atleta. E vão ser colhidas 2 amostras desse atleta. Se essa amostra vier contaminada com qualquer uma das substâncias que for proibida, existe uma outra amostra que é a contraprova, certo?
Se a outra amostra for analisada e tiver essa substância proibida, automaticamente cortou a cabeça do cara. Então é por isso que, cara, deu uma amostra contaminada, a chance de acontecer algum problema com a outra, de ter substância que, não, houve uma contaminação, houve isso, houve aquilo, eu tomei sem querer um remédio. Cara, se você tomou um remédio sem querer, você burlou o sistema. Sim. Porque você devia ter consultado um médico especialista daquilo e ele teria te dito, olha, você não pode tomar isso, porque você vai ser caçado. Então, em qualquer esporte que há antidoping, existem regras claras e você não consegue fugir, porque a quantidade da medicação que vai cair no doping ali, ela é muito pequena, cara, mas ela não é mínima. Então, não foi, eu botei um comprimidinho aqui em cima e ele contaminou a minha amostra. Não. O que caiu no doping dele foi uma substância numa quantidade X que é inegável. Então a punição ela tem que ser aplicada, porque a regra é aquela. Se ele teve benefício, se ele não teve, não sei se eu estou sendo prolixo, mas se ele teve benefício ou se ele não teve claro. Não interessa. A gente já comentou isso, Doc, a gente já comentou essa questão em sobre um outro problema que aconteceu, né? Mas vocês, como homens do direito, vocês sabem que se a regra é 0,1 e deu 0,2, tá fora da regra. Certo. Ou seja, você vai ser punido. Então, a minha opinião é assim, cara, se você sabe que isso pode acontecer, não use, não é? Com certeza. Mas aí eu te pergunto, Doc, a federação estava buscando uma punição de 4 anos, se eu não me engano, e acabou bem barato aí por 16 meses, né? Tu acha 18 meses? 18 meses. O que tu acha? Saiu no lucro? Não saiu cara, não sei se saiu no lucro ou não, Mutex, porque ele já cumpriu parte dessa pena, né? Ele não pôde correr, não pôde treinar, teve algumas coisas que ele não pôde fazer. Então, a parte jurídica você pode me explicar um pouco mais de forma clara. Sim. Mas ele cumpriu parte desse afastamento também. Claro. E a pena máxima se dá para quem é recidivante, entendeu? Uhum. Se você teve uma punição, olha, você pisou na bola, tá? A tua punição é essa. Se você for recidivante, ou você é banido do esporte, ou você vai ter essa pena de 48 meses. Na minha forma de pensar, acho que é correto ele ter essa punição aí de aproximadamente 2 anos, para que ele não pise na bola de novo. Mas eu acho que, na minha humilde opinião, é o fim de carreira dele. Pablito, o que tu pensa a respeito disso, Pablito? Tá olhando aí, viado. Cara, eu tava falando com o Mamute, Mortex, e... Doc, desculpa, que eu quero o endereço do restaurante do Iannone, cara. Não precisa falar mais nada. Não. Haja franga na policiada. Nossa senhora. Cara, o Iannone, cara, ele passou a ser um personagem cômico dentro da MotoGP, cara, pra mim. Ele é um baita de um piloto, cara, ele vai fazer uma falta tremenda no grid esse ano, porque se eu não me engano a punição dele vai até junho de 2021. Só que, cara, ele vem com umas presepadas pra cima da gente, cara, que chega a ser ridículo. Eu li a entrevista, a resposta que ele deu pela pena dele, cara. Ele disse que está indignado com o dono do restaurante, cara. Ele disse que nunca ia adivinhar, cara, olha só o absurdo que ele chegou. Ele disse como é que ele pode prever, cara, que na comida que ele tá comendo tem anabolizante. Cara, isso aí só pra quem é leigo, assim, meu Deus do céu. Vai fazer Perfeito, isso, Pablo. Perfeito. É isso aí. O que você acha? Ô, Mutex, só você que não emitiu opinião. Cara, eu acho assim, quando eu te perguntei se ele tinha saído no lucro, eu acho que ele saiu no lucro, sim, porque, como tu falou, como ele já cumpriu uma parte da pena, né, que eu acho que pegou aí 1 ou 2 etapas do campeonato passado, mais os treinos pré-temporada, e ele está se beneficiando com essa ausência de provas do MotoGP que está acontecendo agora. Então assim, ninguém está mostrando serviço agora. Pode ser. Ele cumpriu 6 meses sem ter pena nenhuma. Exatamente, são 6 meses que, na verdade, vários pilotos. Quem estava lesionado na última etapa, tipo o Oliveira, por exemplo,
tá igual ele. Tá igual ele. Não participou de testes pré-temporada. Oliveira participou de um ou dois, eu acho. Mas a pena, por isso que eu tô te falando, eu acho que o Iannone saiu extremamente no lucro com essa história do calendário tá sendo adiado aí. E vamos ver o que vai acontecer, né? Eu vi uma matéria aí, uma entrevista do Carmelo Speleta, ele é um assunto que a gente vai falar mais daqui a pouco, mas com relação à previsão de calendário, não se tem muita coisa ainda. Então, Iannone, ao meu ver, saiu no lucro. É que ele teve, é o que a gente está falando, ele teve 6 meses de pena que não aconteceram absolutamente nada. Então talvez seja um lucro. Mas, ô Mutex, o brasileiro ele tem uma mania de querer aliviar as coisas, né? A gente tem. A gente tem essa mania. Eu, como médico, até acho que ele não teve um benefício, entendeu? Dessa substância que ele usou. Ele não teve, para moto velocidade, ele não teve esse benefício. Mas por que um cara vai usar algo que é proibido de usar, entendeu? Se ele não vai ter um benefício com relação àquilo, cara. Eu acho. A cabeça é inconcebível. Eu acho que é por conta daquilo que o Pablito falou no programa passado. Pra ele ficar com os gominhos da barriga mais bonitos, não foi, Paulo? Eu ia falar isso agora. Eu acho que o Iannone, cara, há muito tempo ele deixou de priorizar a carreira dele de piloto. Há muito tempo ele tá direcionando a carreira dele, por assim dizer, para um aspecto que não tem nada a ver com a moto velocidade. E ele viu que, infelizmente, isso aí aconteceu agora, cara, e na minha opinião, vai ser bem difícil de ele retomar a carreira, tá? Principalmente na MotoGP. Quando ele voltar, eu não sei como é que tá a relação contratual dele com a Aprilia, não sei se vai voltar ou não vai, mas você imagina, você ficar parado até junho de 2021 e a coisa rodando. Mas acho que os contratos prevêem isso, Pablo. A rescisão de contrato, eu acho que prevê essas coisas. Sim, o caso de... A gente tem até que rever, tá? Sim. E posso pegar um gancho no que tu tá falando? Claro. Talvez o foco dele em outras coisas tenha sido pelo declínio da carreira dele. Ele era um cara que estava na Ducati e ele andou na frente na Ducati durante muito tempo. Ganhou corrida. Ele foi primeiro piloto da Ducati. E ele começou a descer a ladeira abaixo. Então talvez ele tenha focado em algumas outras coisas enquanto ele estava em evidência para poder levar rendimento ou para poder levar algum benefício com relação a isso. Talvez possa estar errado, mas talvez ele tenha focado. Mas ele focou no momento completamente equivocado, porque ele ainda é piloto de uma equipe de fábrica. E a Aprilia não é qualquer coisa, cara. Entendeu? A Aprilia é uma equipe que compete em MotoGP. E ele é um piloto de fábrica da Aprilia. Então eu acho que ele foi completamente, talvez, mal assessorado. Eu não sei o que acontece na cabeça desses caras. Se tem alguém... Desculpa te interromper. O Iannone, a gente acompanha a vida dele particular. A gente sabe que a vida dele particular, ele é um cara que... vamos dizer assim, ele não gerencia muito bem a vida particular dele e comete muitas coisas aí até fora da lei. A gente até conversou nos programas passados sobre isso. Ele é um cara que ele é um pouquinho desfocado da carreira dele. E eu concordo exatamente com você. Ele, em determinado momento, ele priorizou o outro lado e quando ele viu, ele não conseguiu mais... Como é que eu vou dizer, Edson? Não conseguiu mais administrar a cagada que ele já tinha feito, né? Porque a partir do momento que ele começou a fazer cagada, ele não parou mais. Foi uma em cima da outra, né? E aí, meu amigo, se for, como diz aqui no interior de Santa Catarina, se foi o boi com a corda. Ô, Doc, depois essa é nova. Ô, Doc, depois que ele começou assim, ó... Foi muita conta, Mutex. O Doc, me diz uma coisa, pode ter sido algum botox estragado que pegou na corrente sanguínea e foi para a cabeça, não? Infelizmente não. Mas levando em conta essas brincadeiras, e a gente gosta muito, Mutex, a gente bate numa tecla, eu, você e o Pablo, a gente gosta muito de piloto raiz, né? A gente gosta do malvado favorito. Mas eu acho que dos moldes que as coisas estão andando hoje,
o piloto raiz, o piloto que tumultua, o piloto que não ajuda, ele está deixando de ser interessante para as equipes. Vocês não acham isso? O cara que é muito vida louca, o cara que ele não leva em conta o contrato dele, o cara que não pensa nas consequências daquilo que ele pode fazer, você como empresário, eu como empresário, eu vou botar o pé atrás, vou pensar 2 vezes, mesmo que o cara ande pra cacete. Claro. Não é assim? Claro. Sim. Não sei se vocês pensam igual a mim. Não, Doc, eu acho que depende como você gerencia esse... Como é que eu vou te falar, cara? Depende como você gerencia essas tuas atitudes. Porque às vezes o cara ser um pouquinho mal ou ter umas atitudes assim, mas cumprir o contrato, fica até legal. Que é o claro. É o caso do Scott Redding. Mas eu tô falando exatamente isso. Entendeu? Mas o Scott Redding, ele vai lá e mostra a bunda da namorada dele no Instagram. Ele não toma a boleta, né? E vai correr, cara. Pois ele mas... vai lá e raspa o capacete no chão. Mas ele não toma... Ele não se droga e vai correr de alguma coisa, né, cara? São estilos diferentes de o cara ser um piloto raiz, né? O Scott Redding é um cara que, porra, o patrocinador gosta, o público gosta e a equipe gosta do cara. Dá pra ver por onde ele passa, ele é bem quisto, né, cara? E eu, como Tex, posso fazer uma crítica pra nós 3 aqui? Eu queria te ver de frente. É possível? Cara, não é, cara. Não? Não. Porque eu e o Pablo, a gente tá se vendo de frente aqui, você tá falando pra alguma coisa que não é pra gente. Na verdade, assim, se eu for falar de frente pra vocês, se eu for falar de frente pra vocês, eu vou ter que usar essa câmera aqui. Essa câmera aqui tá com menos iluminação, tá? Porque é uma câmera que não tem uma... Legal. Não, é uma câmera que não tem tanta definição e tal, mas aí, porra, são questões técnicas, a galera lá não quer saber disso. Na próxima vez eu vou procurar botar a câmera num lugar aí melhor pra vocês me verem, então. Tá, eu tô falando com o Pablo e você tá falando com alguém aí que eu não sei quem é. Tá, na verdade eu tô vendo vocês. Mas olha só, Doc, voltando ao assunto ali, isso que tu falou com relação às equipes não terem mais interesse nesses pilotos que não são tão raiz, que talvez deixam essa parte profissional um pouco de lado, a gente já pode entrar no nosso segundo assunto, que é o fato de, essa semana, o Valentino Rossi fez, né, 24 anos de carreira dentro do MotoGP. Então, pô, é um cara que no primeiro ano ele não ganhou, né, na 125, no segundo ano ele ganhou, depois ele subiu para 250, também não ganhou no primeiro, não ganhou no segundo, depois ganhou na 250, depois ganhou na 500, foi o último vencedor da classe de 500 cilindradas, o Valentino Rossi, o último campeão, e aí subiu para o MotoGP e foi mais algumas vezes campeão, chegando a ser 9 vezes campeão mundial, né? E tá até hoje, 2020, aí no topo, né? Nas cabeças, não é um piloto que hoje eu considero que seja um nome a ser campeão para 2020 ou 2021, a gente não sabe como vai ficar o campeonato, mas é um cara que está no topo aí esse tempo todo. Eu acho que ele é o piloto que toda a equipe gostaria de ter, não é, Pablito? Eu acho... Eu vou deixar o Pablo falar, depois eu falo que até caiu meu telefone. Eu sou suspeito para falar do Valentino, cara. Primeiro que eu sou fã dele incondicional, e até puxando um pouquinho para esse assunto que a gente estava conversando, o Valentino Rossi é um cara que é um exemplo de gestão de carreira, cara. Ele, tipo aquele episódio que quando ele estava se degladiando com o Marx foi lá pedir desculpa no box, ele não deixou o cara entrar, entendeu? Então eu acho que tudo isso aí faz parte da moto velocidade, eu acho legal. E é um cara que o Valentino é um cara que se reinventa. Ele vem se reinventando há vários anos já. E é um exemplo de gestão de carreira, cara. É um cara que ele é o único remanescente da MotoGP do tempo das 500 cilindradas, e até o Edson falou, e depois que você falou eu fui ver, muito legal o MotoGP Classics, que eles estão passando essas corridas antigas. Cara, se a gente vê, é uma insanidade os caras correndo aquelas motos, velho. Pô, eu vi um pega do Kevin Schwantz com o Rainy Rain, que eu fiquei, meu Deus do céu, cara.
É assim, ó, é assombroso. Então tem que respeitar um cara desse, cara. Um cara que vivenciou todas essas fases do MotoGP. Com certeza, hoje ele não tem uma chance de ser um campeão. Não vai ser campeão. Que na minha opinião aí vai brigar pelo 1/5, de repente beliscar até uma corrida. Então eu acho que ele é parte fundamental hoje ainda na MotoGP. Ô Pablito, pegando um gancho no que tu tá falando, primeira coisa assim, ó, tirar o chapéu. O grande ídolo da MotoGP chama-se Valentino Rossi. E outra coisa que você falou muito bem falado, o Valentino Rossi, ele é o cara que é, e ele tem o carisma que ele tem, porque ele sabe usar até situações adversas como uma forma de marketing, entendeu? O que aconteceu entre ele e o Rossi, o Mamute entende marketing pra caralho, você também, mas o que aconteceu, aquele embate de birra, de joguinho, disso, cara, ele usou aquilo como uma forma genial de marketing, na minha opinião, entende? E ele não estava ganhando corridas, ele não estava andando mais que o Marques, mas ele teve uma visibilidade muito maior do que Lopes, que Marques ou qualquer outro cara que estava ganhando corrida naquela época. Foi na forma como ele vendeu uma imagem de Valentino Rossi. Ele está eternamente. Essa é a minha forma de ver. Então, eu estava vendo o que o Felipe estava observando, que o Felipe acabou de comentar. O Valentino tem esse lado psicológico tão forte, cara, que um piloto que encerrou a carreira precocemente, na minha opinião, foi o Sete Gibernal. O Sete Gibernal, quando disputou com o Valentino, ele não teve essa força psicológica para se degladiar de frente como tanto a época que tu vê, ele largou a carreira dele precocemente. Então eu tava falando, ele até voltou na Moto E agora o ano passado, mas foi como coadjuvante, mano. E o Sete Gibernal era uma promessa quando ele subiu. Só que ele não teve essa força psicológica que o Valentino tem, né? E tem até hoje, apesar da idade dele, de se confrontar. Eu acho que o Biaggi também, né, Botex? O Biaggi foi outro que ele tentou e o Valentino sobressaiu. Então esse cara, a gente tem muito a aprender com esse cara também fora das pistas. É um cara que eu admiro também nesse sentido aí. Voltando ao fato ali do que o Doc comentou a respeito de todo o embate que aconteceu lá na Malásia em 2015, né? O incidente de Sepang, como ficou conhecido, e que o Valentino Rossi acabou tirando muito proveito daquilo também, pela atual situação que ele se encontrava, né? Como eu leio muito sobre marketing e tal, existe alguns estudiosos de marketing que eles têm um nome específico para isso em inglês, mas traduzindo assim para o português seria como fazer uma limonada, do limão fazer uma limonada, né? E eu lembro muito bem de uma campanha publicitária de uma marca de roupas do Rio de Janeiro que teve a sua loja assaltada 3 vezes. 3 vezes. Na 4ª vez eles pegaram as câmeras de segurança e os assaltos eram à noite. Então os caras deram um ré com uma caminhoneta na vitrine da loja, levaram a vitrine da loja toda para dentro, entrou 3, 4 caras e começaram a jogar tudo que tinha nas prateleiras e no balcão e tal, tudo para cima da caminhoneta. Em 30 segundos os caras fizeram a limpa na loja. O que os caras fizeram? Eles pegaram as imagens de câmera de segurança, meteram um som do estilo Sepultura, um rock pesado assim, e mostrava os caras fazendo aquilo lá, e a única mensagem que tinha no comercial é assim: tem gente fazendo loucuras pela nossa marca. Aí tipo, porra, velho, cara, os caras mataram a pau, velho. Tipo, porra, ele trouxe a vontade de quem. Ele trouxe a vontade do cara pra dizer, porra, essa marca deve ser boa pra caralho, porque os caras já roubaram 4 vezes e voltaram, 3 vezes e voltaram pra roubar uma 4ª, entendeu? Ô Mutex, eu posso te dar um outro exemplo? Eu tenho uma raiva do Casey Stoner, velho, mas uma raiva, você não tem ideia. Cara, me dá vontade, se eu achar ele, me dá vontade de dar uma porrada nele, cara. Sabe por quê? Por causa disso que eu estava falando, que estão expostas aí, para quem não sabe ainda também, as corridas, as
principais, vamos dizer, as principais corridas aí da MotoGP de todos os tempos, das 10 corridas, tem Laguna Seca do Stoner, você deve ter visto. Porra! Que o Stoner tava com aquela porra daquela Ducati que ninguém conseguia andar, e o Lorenzo com a melhor moto do campeonato, que era a Yamaha naquela época, e o Stoner foi lá, passou, cara. Entende? O que esse danado fez, velho? Ele acabou a carreira dele. Ele falou, não quero mais correr. E aí todo mundo fica, como assim, cara? Como assim? What the fuck? What the fuck? Como assim, velho? Você andou o que você andou e agora você não quer mais título? Do outro lado, o que fica pra gente é assim, ganharia mais títulos? É verdade. Que tá andando, É verdade. O Lorenzo que andou depois disso, com o Rost andando, com ele ganharia mais títulos? Existe essa dúvida, mas a gente nunca vai ter a certeza. E ele podia ter tomado, e a gente podia estar falando dele aqui muito mal, dizendo que, porra, ele era um cavalo paraguaio, ele ganhou 2 títulos, mas ele não corria isso tudo, entende? Então, pensando em marketing, que foi uma genialidade absurda, cara, sabe? Pelo esporte eu fico muito triste, mas, assim, pela forma como ele pensou, eu acho que foi genial. Sim. E agora, Doc, que tu falou a respeito dessa questão do Stoner e tal, ter parado, e até coincidentemente pela Ducati, a gente tem que lembrar também o que saiu de matéria essa semana aí a respeito do Dovizioso, né? Reza a lenda que Dovizioso está largando o MotoGP, existe grande chance de o contrato dele termina no final desse ano, existe grande chance de ele, pelo que ele mesmo falou, palavras dele, parar de correr de MotoGP para ir brincar de motocross, porque ele não vai... Ele vai pra KTM de motocross. Você acredita numa porra dessa? Não. Tu viu isso, Pablito? Tá rindo ali, cara, mas não é revoltante, Pablito? O Pablo, ele tá... O que tu me diz, Pablito? Fala, Pablito. Você tá me desaprovando aí, danado? Não, pelo contrário, cara, tô achando engraçado porque o cara luta tanto, cara, pra chegar onde o cara chegou e depois tem esse tipo de atitude que o Stoner tem, que o Dovizioso tem, tá querendo ter, mas eu acho que o caso do Dovizioso, cara, é porque ele viu que ele não vai chegar. Concordo contigo. Ele é 3 vezes vice-campeão, cara, então antes que ele caia em declínio a carreira dele, eu acho que se ele realmente optar por isso, eu acho que ele está fazendo a decisão correta. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, Pablo. Você, em alguma corrida que você entra, você pensa que você não vai ganhar? Nunca, não para de andar de moto. Então, cara, o cara que está andando numa equipe de fábrica de ponta, é estranho ele assumir que ele tem uma deficiência desse ponto que ele nunca vai chegar. Você não acha? Mas acho que ele não assumiu publicamente, né, Eduardo? Assumiu? Ele que falou? O que ele falou? Que eu não li a entrevista dele. Ele falou que quer correr de motocross ano que vem. Meu Deus, então. Então ele tem que pegar o prego e o martelo e fechar o boteco, gente. Eu acho, o que eu penso é que talvez ele deve ter caído na real que ele nasceu no tempo errado, né? Quando ele entrou no MotoGP, ele tinha os caras muito fortes andando na ponta, que era Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, foi quando ele entrou, quando ele foi para a classe rainha. Quando esses caras... Tinha um Mirage também. Não, lógico, mas assim... Mas aí quando esses caras começaram a sair, que ele começou a andar ali na ponta, que ele ganhou corridas... Elias, tinha uma porrada de... Não, eu citei alguns, assim, né? Mas quando esses caras saíram, que ele pensou, porra, agora é minha vez. Aí, porra, entra o Mark Marques. E aí o Mark Marques veio pra ferrar com tudo, né, cara? Porque eu acho que o Stoner deve estar na mesma situação que o Seth Bernal tava quando o Pablo falou ali atrás. Que o Seth Bernal deve ter pensado a mesma coisa. Cara, porra, nasci na época errada, velho. O que tu acha disso, Pablito?
Eu acho que detalhe ainda, né? Que o Dovizioso sempre andou com moto boa, né? É. Sempre andou com moto boa. Foi Tech piloto 3, de fábrica né, da Fábio? Honda. Tech 3 já era boa. É. Né? Sim, ele já era boa. Da Tech 3 ele foi pra Honda, oficial, andou um monte. E depois foi isso pra aí. Ducati. Então, resumindo, cara, ele é o que o Mamute falou, cara. Ele simplesmente entrou na época errada e assim, velho. É como cara, quantos pilotos bons tinha na época? Então, são valores que se perdem. Se vocês verem o documentário do Senna, o Martin Brundle, cara, sabe melhor que eu, Felipe. Você sabe muito mais de automobilismo do que eu, mas foi um cara que deu o maior calorão no 70 até hoje, cara. O Martin Brundle, na Fórmula 3, no tempo que eles corriam em Inglaterra. Né? Então, cara, o cara nasceu na época errada, entrou na época errada, e quando chegou na vez dele, que era pra realmente, não, agora eu vou, aparece o extraterrestre, né, cara? Então o cara tem que correr de motocross mesmo, amor, porque... Não, porra. Não. Sabe o que a gente pode fazer? Sabe o que a gente pode fazer? Chamar o Dovizioso pra vir andar em ingleses com a gente ano que vem. O que vocês acham? Não é uma boa? Ô, Pablito, me diz... Eu acho que tem gente que vai fazer tempo melhor que ele. Ô, Pablito, me diz uma coisa. Tu empresta a tua Twister pra ele andar, Pablito? Quem? O Dovizioso? É. Claro. Mas tem gente que vai ser muito mais rápido que ele lá. Ah, com certeza. Mas... Com certeza. Isso é fato. Mas esse negócio que você falou, cara, de cara, nascer no tempo errado, vamos dizer assim, é óbvio que isso existe, né, cara? Cara, tá aí o nosso Rubinho, que é um puta piloto. Verdade. Falar, né? Tá aí um Gerhard Berger, que andou com Senna e que era um puta piloto pra falar, um Martin Brundle, a galera que corria com Piquet, entende? Então, cara, tem gente, cara, que não tem jeito, velho. Você pode... Todo mundo. Então, provavelmente é isso que ele está se referindo. Mas eu acho muito chato que ele termine a carreira dessa forma, andando numa equipe de ponta, onde oferece chance para ele ter, talvez, numa Porto da Natureza, um título mundial, cara. Ele simplesmente chegar e, em vez de descer a equipe secundária, ele sair de uma Ducati de fábrica e correr de KTM. Não, é por isso que eu falei no começo, ele vai brincar de motocross. Ele vai brincar de motocross. Eu vou complementar uma coisa, Montex. Não torce pelo mal de ninguém, mas se o Marques fica 3, 4 machucado, existe a possibilidade de alguém assumir essa parte, cara. E você tá correndo na ponta, e você tá andando em equipe de ponta, eu não tô torcendo para que aconteça isso, jamais torceria para que isso acontecesse, mas eu acho que é uma forma equivocada de pensar enquanto você está andando em alto nível, na minha opinião. Concordo contigo. Concordo exatamente com o que tu falou, Pablito. A gente também, pelo fato do MotoGP estar tudo parado e a gente está tendo muito pouco acesso às notícias aí do que estão acontecendo, mas eu também estou só jogando aí uma teoria da conspiração. A gente sabe, primeiro, que a gente sabe como é que é a Ducati, né? A gente já falou isso 1 milhão de vezes. E de repente a gente não sabe o que pode estar acontecendo internamente na equipe. Eles podem até estar limando ele já, né? Que é o que eu creio que eles estão fazendo. Porque com certeza o Jack Miller no ano que vem tem lugar garantido na equipe oficial. Com certeza. Entendeu? Com certeza o Jack Miller vai correr na equipe oficial. E ele andou brigando com o da linha, né? Desculpa te interromper, mas isso é uma coisa natural. Se você tem um piloto que está lutando para ser sempre o vice-campeão e você tem um piloto que dá o sangue, ele arranca o couro dele, velho, bate em tudo que é coisa, velho, né? E que ele pode brigar, mesmo que com um pouco menos de talento, vamos dizer assim, mas que ele vai dar o couro para brigar por um título, velho. Se você é o dono da Ducati, você faz o quê?
Com certeza. E assim, ó, só para lembrar, né, esse ano de 2019, o Dovi andou batendo de frente com o Dalinha, né? Então, eu acho que para a Ducati, entre ficar com o Dovi e ficar com o Dalinha, eu acho que não tem muita... Depende, né, gente? É que tudo está dependendo, porque a gente não sabe o desenrolar das coisas em razão dessa parada. Mas ele é um cara, se ele se der bem, cara, com certeza ele vai ser piloto da Ducati. Na minha opinião, né? Vocês já pararam para pensar que a Ducati tem 2 vagas para o ano que vem? Sim. Não, na verdade ele tem 4 vagas, né? Que vai abrir... Não, mas é verdade. Tem 4 vagas, sabe? Tem 4, porque para aqui também não tem 20 ali. Exatamente. A Ducati tem 4 para o ano que vem, cara. É verdade, cara. E não sei se vocês observaram, vocês viram que saiu, vocês dois, que saiu uma entrevista da possibilidade de o Valentino voltar para a Ducati ou não? Não, essa eu não vi. Não, isso eu não vi. Saiu no site italiano agora de ele encerrar a carreira na Ducati. Eu acho bem pouco provável isso, cara. Mas se comentou isso na Itália, acho que umas 2 ou 3 semanas. Eu vi, é uma notícia que eu vi no começo de março, cara, da possibilidade de Valentino encerrar a carreira dele na Ducati. Tiro no pé que ele ia dar, cara, se ele fizesse isso. Pablito, não é nem isso. Sabe o quê? A Ducati precisa de um título. A Ducati, ela tá precisando de um título. Ela não pode mais brincar testes, ela não pode mais brincar mais um ano daquilo que você realmente precisa. É o meu ponto de vista. Sim. Eu também concordo plenamente com você. É outra esporádica, e eu até esqueci de comentar com vocês dois isso, mas também acho bem pouco provável, cara, que isso aconteça. E já emendando, né, Tex, a etapa da França foi cancelada, né? Já. Então, era esse o próximo assunto até que eu queria trazer para vocês aqui, que uma matéria que eu li do Carmelo Espeleta, que ele já falou que agora ele já prefere não dar mais data. Ele prefere já deixar sem data. E aí um dos diretores da FIM, que ele estava falando obviamente mais voltado ao motocross, mas ele acredita muito que a temporada 2020 de vários esportes relacionados ao motociclismo estarão muito prejudicadas e talvez nem valham a pena ser feitas. Mas aí ele falou de algumas outras provas, como o Endurance, né? Que são menos provas, tem outras provas lá no gelo que a FIM também tem, algumas provas relacionadas a rally, que são 1 ou 2 etapas. Então, eu não sei se ele chegou a cogitar algo relacionado ao MotoGP e ao motocross e até o Mundial de Moto Velocidade, que são as 3 que a gente mais acompanha de perto, mas seria uma catástrofe a gente pensar que em 2020 nós não teríamos temporada, né? O que vocês acham disso? A logística está completamente comprometida. A logística do campeonato de 2020 ela está completamente comprometida, cara. E se for pensar racionalmente, que não é o que eu penso, que eu ajo com emoção, esse é um campeonato que não existe mais. Infelizmente, ele é um campeonato que não existe mais. Mundial de Se Superbike. você ficar fazendo rodada dupla de MotoGP, cara, é muito complicado. Até porque tem corridas que favorecem um, corridas que favorecem outro, corridas que um se dá melhor, outro se dá melhor. Eu acho que é muito complicado você fazer rodada dupla de MotoGP. E acho mais complicado ainda que você volte, tipo, uma estrutura lá pro Catar. Então tá, no final de semana de tal, nós vamos botar tudo no avião, vamos levar. Acho muito pouco provável que isso aconteça, cara. E vão ficar o quê? 5 corridas do campeonato? 6 corridas do campeonato? Felipe, eu também concordo com você, é difícil, a gente sempre fala com o coração, né, e tudo relacionado a isso, a gente esquece um pouquinho mas eu falando com o coração, eu acho que aí, porque se a gente parar e pensar que começa em julho, por exemplo, e eles façam corridas a cada
12 etapas, Pablito. Mas não, nunca nem perto do que seria um campeonato com todas as etapas sendo confirmadas. Mas a gente não sabe, cara, a gente até comentei isso aí umas 2 ou 3 semanas atrás, do Ferrari, que a corrida que sobrevive sem corrida são as equipes grandes e ricas, cara. As equipes médias e pequenas precisam, cara, correr para manter o mecânico empregado, para manter o piloto empregado. Você tem que ponto isso aí tá tomando forma, cara. Eu concordo de mesmo número grau com você, mas acho que o custo de logística, de piloto e tudo para uma data que não está prevista para isso é muito mais caro do que tu absorver. Tu tem aquele piloto em casa ali e deu, cara. Na minha cabeça, talvez a logística de você criar um novo evento seja muito caro. O que você acha? Fala alguma coisa, Mutex. Não, eu tô ouvindo vocês e tô pensando aqui no Superbike Brasil, cara. Eu tô pensando o Mundial de Moto Velocidade, o Mundial de Superbike, é tudo muito legal, é tudo muito interessante pra gente acompanhar, mas eu tô muito preocupado com o Superbike Brasil, cara. A gente não sabe aí as medidas que vão ser tomadas, a gente não tem certeza de mais nada. Então, tudo muito duvidoso. E aí eu queria ver de vocês. Mas, cara, deixa eu falar de você, Eduardo. Porque eu sei que você vai dar um arremate necessário. Cara, há 3 meses, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, a gente vem batendo nessa mesma tecla, né, Felipe? Tudo para nada, gente. Então eu nem queria entrar nessa seara aí, porque a gente já está cansado desse assunto, mas o próprio Felipe vem falando, todo mundo vai pegar, gente. Todo mundo vai pegar. É verdade, não é, Felipe? Eu estou falando besteira? Não. É verdade, cara. É verdade. Então o que se tem que fazer? Isso num todo, na minha concepção. Você tem que distribuir testes para todo mundo. Atestou, tá com Covid? Quarentena. Não tá, segue a vida normal. E o que está sendo? A gente nem entrou no inverno, gente. Tá tudo errado, né, Felipe? Agora o Felipe pode estar se fazendo no Brasil. Obrigado, Pablo. Eu vou te dar um título. Tá? Mas cara, o que está acontecendo é uma loucura. Mas eu prometi para mim mesmo, Pablito, que eu não ia mais falar nesse assunto, até porque é uma coisa que gera muito estresse. E tudo aquilo que gera muita raiva na gente, acho que a gente tem que deixar fluir, entende? Mas você falou exatamente o que eu sinto e o que a gente está sendo, certo? Com relação ao que o Mutex falou, cara, do Superbike Brasil, eu acho que é uma logística muito mais fácil, Mamute, porque tem 7 ou 8 corridas, ou 9 corridas que são Interlagos. Então, para se fazer rodada dupla, absolutamente nada. A corrida já seria lá, entendeu? Agora você pegar, tipo, no World Superbike ou no MotoGP, que você tem que pegar essa logística, meter toda dentro de um avião e levar para o outro canto do mundo para começar tudo do zero, cara, isso é inviável. É inviável. Até porque o público não vai. Tipo, quanta gente comprou ingresso para ir assistir a corrida do Qatar que não aconteceu? Quanta gente comprou ingresso para ir para a corrida da França que não aconteceu? Essa galera ela não vai remarcar a passagem para ir, entendeu? Pela logística. Pensando um pouco, não entendo 100% disso, mas pensando um pingo como empresário, cara, a gente já está vendo que isso não vai acontecer. O que vão sobrar de campeonato do ano de 2020, isso aqui é nada. E se bobear, a hora que acordar para isso tudo, a hora que as pessoas verem assim, puta que pariu, cara, o que foi feito com isso tudo? As empresas, as fábricas, elas investiram um caminhão de dinheiro para que isso acontecesse. Pode escrever o que eu estou falando, Papito. Vocês me vêm falando isso há mais de 1 mês, mas você pode escrever o que eu estou falando, tá? Daqui a alguns poucos meses, as pessoas vão olhar para trás e vão dizer o que nós fizemos. O que nós fizemos.
pode escrever isso. E eu tô dando a cara a tapa há muito mais tempo do que isso que vocês estão vendo aqui. Sim, entende? Sim. E a gente conversa internamente, a gente bate papo pelo nível de amizade que a gente tem, mas as pessoas daqui a pouco vão olhar para trás e vão dizer o que nós fizemos não tem como pagar. Isso não acontece só aqui no Brasil, velho, isso acontece no mundo. E eu acho até chato que eu fique martelando nessa tecla, porque eu até acho que eu estou ficando chato em ser muito incisivo nisso, e até fico muito grato por você ter falado por mim, Pablo. E qual é a próxima pauta aí que o Mutex tinha aí? Mutex, fica tranquilo que nós vamos dividir muita freada esse ano naquela entrada do SDC na lá, irmão. Pode escrever que eu tô te falando. Vamos. O primeiro campeão dos pilotos de MotoGP em uma corrida esse ano foi o Alex Marques, né? Uma corrida do Moto E. É, isso aí. E Motorsports. O Alex Marques ganhou e falou que teve ajuda ali do indonésio, que deu as dicas de configuração da moto, e ele falou que não passou essas configurações pro Mark Marques, hein? Ele falou, não, a gente é irmão, eu não vou passar nada pra ele, não. Vocês não... Uma pergunta para vocês dois, Mutex. Vocês não queriam ver esse cara incomodando o Marques ali, enchendo o saco lá na frente? Cara, eu queria, mas eu vou te falar uma coisa, cara. Como é que vai ficar a situação dele com um contrato de 1 ano, sendo que ele vai ter pouquíssimo tempo para mostrar? A Honda, pois é. A Honda vai estender isso aí, né? Eu acho que sim. Acho que as coisas vão se prorrogar 1 ano. O que era para acontecer agora não vai para 2021. Na Ducati não, na Ducati eu acho que não. Até porque o Dovi não tinha nada que sair falando que ia para motocross no meio do ano, sem saber o que ia rolar. Sim. Petrucci é um cara que está devendo muito. Então, eu também acho, Pablo, Ducati eu acho que não tem muito arrego, não. Nunca teve arrego, por que agora vai ter? Sim, exatamente. E outra notícia que eu tinha separado aí que eu achei legal foi que em uma das entrevistas que foram feitas aí com pilotos de moto velocidade, o pessoal buscou o Loris Baz por conta do bom desempenho que ele teve nas 3 corridas lá de Phillip Island, que foi a única etapa que aconteceu do Mundial de Superbike esse ano. E o Loris Baz está muito motivado, ele falou que apesar de ele não estar podendo treinar, ele está continuando a desenvolver o treinamento físico dele, e ele acredita muito na possibilidade de vitória esse ano. E aí eu pergunto para vocês, ele está numa equipe privada, piloto único, a Team Kate, vocês acreditam numa possível vitória do Loris Baz, caso venha a retornar ao Mundial de Superbike? Primeiro o amigo íntimo dele vai responder aí, Pablo Nunes, pô. Cara, eu acredito. Não que ele vá brigar pelo título, mas que ele vai buscar uma vitória, eu acho que esse ano ele belisca. O Felipe até falou isso no começo do ano, o time da Yamaha tá muito forte esse ano, cara. Então deve haver muita troca de informação entre eles, cara. Até um determinado momento, obviamente, né? Mas ele é um cara que ele tem total condição, cara, de ganhar uma corrida. Eu aposto que ele ganha uma corrida esse ano. Não briga pelo título, mas ganha uma corrida. Não, eu apostaria muitas fichas em ganhar a corrida nele, principalmente se houver chuva. Sim, também. Ele é um cara, a gente viu ele tocando, ele é um pilotaço, ele é um cara que, muito cabeça, né, Pablo? Extremamente tranquilo, calmo, pô. A Yamaha, ela montou, cara, o melhor time do World Superbike para esse ano. Sim. E eu acho que a Ducati da MotoGP do ano que vem teria que se espelhar um pouco nesse esquema e não pensar só em 2 pilotos principais, não, cara. Tem que pensar nos pilotos que vão cair na Pramac ali também, porque isso pode gerar uma ajuda muito grande para as equipes de fábrica. Então, cara, o que eu acho que a Yamaha fez foi justamente pensando nisso, Pablito. Ela pegou 2 pilotos top para colocar como pilotos de fábrica e ela assessorou pilotos que estão tendo equipamento de ponta também, por isso que o Baz está andando na frente, incomodando todo mundo.
para que ajude, auxilie talvez a equipe de fábrica a andar um pouco mais. É isso aí. Eu concordo com vocês, acho que a Yamaha realmente montou um Dream Team. Eles estão muito focados em tirar a Kawasaki da ponta do trono, né? Não só eles, né? Não só eles, na verdade. A Ducati tá, a Honda tá, acho que todos ali estão com esse foco. Mas falando um pouquinho de Kawasaki, surgiu também boatos aí, acho que provavelmente deve ser fake news de 1º de abril, mas vocês viram a montagem que fizeram de uma H2R e jogaram como se fosse um protótipo a ser... da MotoGP. A ser convidado para o wildcard em 2 provas do MotoGP 2021. Eu acredito que vou te falar. Essa matéria saiu ontem e tal, foi bem 1º de abril. Eu vou te falar por que não é, tá, Mutec? Porque aquela moto eu já mandei para vocês e é a moto que um dos pilotos iria correr o TT Ilha de Man com aquela moto, com aquela exata moto da foto, entendeu? Então tá lá, tem a postagem, eu não me lembro exatamente qual piloto, mas tem aquela moto. Realmente a moto é magnífica, é linda, é coisa de cinema, mas não é a moto para MotoGP, é 1º de abril. Não, e entrando um pouquinho mais a fundo na parte técnica, todo mundo sabe que para andar no MotoGP tem que ser protótipo, né, gente? Então, como é que eles vão alinhar uma moto que é uma moto de linha? É impossível, já cai por terra aí, não precisa nem estender mais o assunto. Aquilo que a gente falou no outro vídeo, lembra, Mutex? Que a moto queria botar uma Cava 10 para correr a MotoGP para ver. Cara, se eu fosse o dono da MotoGP, jamais você iria andar lá pelos motivos que a gente falou. Sim, é real, não, é real. Mas solicitou uma vaga de wildcard para jogar uma moto. Mas lembra por que a gente falou que não? Aquilo dali é um laboratório, cara. Aquilo dali é um laboratório daquilo que a gente vai usar daqui 10 anos. Como é que você vai pegar uma moto de linha e jogar lá dentro só para dizer que ela faz um tempo semelhante? Não, eu acho que não se justifica você permitir pegar uma moto de linha, por melhor que ela ande, e você jogar dentro de um laboratório de protótipos, né? Eu acho. Eu concordo em tudo que tu falou. Eu só achei interessante essa matéria que saiu ontem, circulou em alguns grupos do WhatsApp e tal, mas seria meio estranho, né? Uma moto, como o Pablo falou, baseada em cima de uma moto de linha, andar junto com o MotoGP. Apesar de que, num passado não muito longínquo, as CRTs que corriam junto com o MotoGP eram baseadas em motos de linha, né? Então, mas foi uma época... Como diz o Doc, para quem é verde no MotoGP, para quem está... Há poucos anos atrás, eu não me recordo quanto tempo, mas menos de 10 anos, existia uma categoria dentro da MotoGP que era a categoria CRT, que eram motos advindas de linha que corriam junto até para formar um grid maior. Na época em que estava assim numa crise financeira aí muito grande, foi um jeito que a Dorna achou de... Esse é o grid. Fala, Pablito. Não, era isso mesmo que eu ia falar, como o Mamute disse. É uma época de transição, né, Mamute? Nesse período, só que foi admitido essas CRTs, que, cara, era um Frankenstein a moto, né, Edson? Não sei se vocês dois lembram. Lembro. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que hoje nem cabe mais esse tipo de situação dentro da MotoGP, cara. Então, essa notícia aí da Kawasaki, a moto é maravilhosa, linda, é um sonho a moto. Mas eu tenho a mesma informação que o Felipe tem, que essa moto ia alinhar no TT. Mas sabe o que eu queria? Eu queria que pudesse botar qualquer coisa lá pra pau pegar mesmo, velho, entendeu? Pra botar a porra de uma Cava 10 e dar pau numa Ducati de fábrica, entendeu? Eu queria que uma R1 de rua entrasse lá e ganhasse da R1 de fábrica. Pra gente isso ia ser muito legal, né, cara? Mas eu acho que pro negócio não. Eu só acho que uma moto não deveria ser permitido de forma alguma entrar numa competição como essa. A Suzuki do Pablo com a relação acertada e a gasolina de primeira tirada.
Isso. De Eu nem primeira falei da tiragem, né? Eu nem te falei 105 da octanas. gasolina ainda. Tomar no cu. 105 Tá todo mundo... octanas. Não, cara, o que eu recebi... Não, deixa eu falar. O que eu recebi de mensagem me Não pedindo fala isso que o pra pessoal falar da com o VP Pablo. Race vai me ligar, cara. Não, o que eu recebi de mensagem pedindo para falar com o Pablo. Como é que se faz a retirada dessa gasolina, cara? Vocês não têm noção, velho. Vocês não têm noção. Não sabe, eu não queria falar, mas os engenheiros da NASA me mandaram um e-mail. Eu falei, pô, gente... Não, Mutex. Teve um que eu respondi, mas eu não quis. Eu até apertei para mandar, depois eu apaguei. Eu falei, não, você tem que pegar uma pipeta volumétrica, você tem que ir lá e tirar de 200 em 200 ml. Cara, eu escrevi um texto desse tamanho. Daí eu falei, porra, é sacanagem, né, cara? Depois os caras vão ficar falando que eu sou sacana, não sei o quê. Daí eu fui lá e apaguei, cara. Mas devia ter mandado, cara. E o pior é o seguinte, eu vou falar pra vocês dois, tá? Isso que eu falei é verdade. Só que eu levei um pito de nego lá de cima da equipe dizendo que não é mais pra falar isso, velho. Então eu não vou mais tocar nesse assunto. Mas eu vou dizer o seguinte, Pablo. Semana passada tu não estava para se defender, e aí nós havíamos recebido uma mensagem também no direct de um amigo do canal que assiste todos os vídeos e falou que a parte legal quando um sacaneia o outro. Então eu não podia deixar passar esse programa sem dar uma sacaneada, né? Mas é óbvio que não. E outra mamute. Eu não queria falar pro Pablo agora, assim, no vídeo. Mas eu vou bancar como é que é? Um equipamento lá pra gente ficar medindo a cavalaria da moto do Pablo. Eu vou bancar um dinamômetro pra colocar lá no Superbike. Eu acho que a gente deveria botar um dinamômetro na porta do box dele. Cada vez que ele sair pra pista, Não. Eu vou bancar. Eu vou falar pro Corano assim, ó, eu vou colocar, pode deixar que eu pago esse dinheiro. Pode deixar que descer aí, eu pago. Essa humilhação aí nós não vamos passar, não. De novo, não. O Pablito vai sofrer essa temporada. Se essa temporada... Vou, cara. Não, o Mutex. E aconselho ele também a levar um sal grosso pra dentro do box, né? Porque, porra, que nós estamos falando da porra da moto dele, cara. Leva um preto velho, cara, fuma um charuto em volta dela, sei lá. Vai ter uma galera querendo saber, Pablo, as artimanhas, os macetes lá que tu não tem noção. Não, mas gente, a gente brinca aqui, a moto do Pablo é todinha original. Didi! Estamos nos aproximando aí de 1 hora de programa. Hoje a gente levou aí aquela nossa premissa de ter a pauta com uma falta de pauta bem a sério. Conseguimos extrair bastante conteúdo aqui. Acredito que durante o programa teve alguns pifões aí de áudio, mas eu vou resolver na edição. Fiquem tranquilos. Doc, alguma consideração final, Doc? Eu queria ratificar o que eu falei lá no começo, cara. Eu tenho muito orgulho de vocês. Vocês são, cara, são meus amigos pessoais e vocês são a história da moto velocidade do Brasil, velho. Eu tiro muito chapéu pra vocês, cara. E ver aquilo que eu vi, cara, da tua live, queria que o Pablo tivesse participado daquela live também. Mas ele ficou mais assistindo do que falando e eu percebi isso também. Mas, cara, ó, tiro o chapéu pra vocês, velho. Vocês, daqui 50 anos, vão lembrar do nome de vocês aí na moto velocidade do Brasil, cara. Tá? Então, olha, e eu tenho muita honra de fazer parte dessa proximidade que a gente conseguiu criar aí, cara. Fiquei muito feliz, cara, com o resultado da live, com a acolhida que as pessoas tiveram, as mensagens que eu recebi depois. Recebi mensagem de áudio, recebi mensagem de texto, recebi gente pedindo, me adiciona no WhatsApp que eu tenho umas perguntas para te fazer e tal. Eu falei, cara, passa aí, não é sempre que eu vou poder responder, mas eu tô aberto aí. E aquilo que eu falei na live ontem, acho que é algo que realmente eu vou pensar. O Doc vem me cobrando isso há muito tempo. Porra!
uma espécie de uma assessoria aí para pilotos. Anos. Há anos. Eu tô formatando aí uma espécie de um curso, alguma coisa que eu possa instruir as pessoas a fazerem sozinhas alguma coisa também. Porque sabe que o serviço de assessoria ele também não é muito barato. E às vezes para quem está começando, para pegar o meu tempo hoje, eu sou empresário, eu sou piloto, eu sou pai de um moleque que não para. Então o meu tempo eu tenho que dar valor ao meu tempo. Doc, tu sabe quanto vale o teu tempo e eu sei quanto vale o meu tempo. Agora, se eu puder sintetizar isso, talvez em algum curso, em algo que eu possa reunir essas pessoas, seja online, seja presencial, e passar isso, talvez vai valer muito a pena. Eu vou ver Mas, Mamute, vou te falar uma grande coisa, cara, e que você sabe e o Pablo sabe. Se você ficar mirando no barato, você não pode ser piloto da MotoGP. Entendeu? E tudo que é informação, e tudo que é equipamento, e tudo que é serviço de qualidade, ele não tem preço, ele tem valor. Eu não estou dizendo que ninguém tem que explorar ninguém, mas ele tem um valor. O que você sabe hoje, o que o Pablo sabe hoje, e eu canso de ouvir isso de vocês, que vocês me passam, não faça isso porque você vai gastar dinheiro à toa, não faça aquilo porque você vai gastar dinheiro à toa. Isso não tem preço, isso tem valor. Então, quando a gente fala nesse tipo de situação, a gente está falando em valor. E quanto custa é diferente de quanto vale, entendeu? Então, o que a gente tem que começar a pensar daqui para o que você quer. Quando eu quis fazer plástica, eu não fui no lugar meia boca, eu fui no melhor que tinha, entendeu? Eu estava pensando se eu podia passar ou não sei, eu não sabia, mas eu ia me esforçar para fazer aquilo, entendeu? Quando você quis ser piloto de ponta, você não ficou mirando no pior pneu, você não ficou mirando no pior equipe, você não ficou se espelhando nas piores pessoas, você se espelhou nas melhores pessoas. Pablo, quando você está dentro de uma equipe de alto nível, o que você quer? O que você espera daquilo? Que o cara te venda pneu barato? Que o cara te coloque uma pastilha de freio usada para você gastar menos? Ou que você tenha plena confiança que o cara que está tocando a tua moto, ele sabe o que está fazendo e ele está te dando segurança e condições para você ganhar alguma coisa? Então, quando a gente fala de preço, a gente está falando de uma coisa, quando a gente fala de valor, a gente está falando de outra. E, velho, vocês valem muito, muito. Não é pouco, não. Eu queria mais uma vez, para a gente encerrar esse assunto, eu comentei isso com o Edson, de certa forma eu fiquei até um pouco emocionado na live, porque eu me vi muito no Edson e a gente viveu essa vida muito junto. Eu queria falar para todo mundo, galera, sabe qual foi a base da minha amizade com o Edson toda a vida? Chama-se só uma palavra, o Felipe sabe, chama-se respeito. É você respeitar a pessoa. Então, para você ser um piloto de ponta, para você ser um piloto bom, você não precisa humilhar ninguém. Você não precisa ser o mauzão, ser o mau caráter para você ser bom. Você pode ser bom tratando bem as ações para pessoas, mostrando como as coisas funcionam para pessoas. Isso não vai te fazer um piloto pior ou melhor. É você filtrar os seus comentários, é você saber o que você vai externar para a pessoa, você excluir o que você viveu de ruim e você passar para a pessoa a parte boa. É por isso que eu construí essa amizade. Doc, eu estou falando isso porque a gente está falando diretamente da moto velocidade. São nesses pilares que eu construí a amizade que eu tenho com o Edson hoje. Na ajuda, no companheirismo mútuo, entendeu? Isso que as pessoas têm que dizer. Então, eu sou piloto de moto velocidade, eu tenho que ser mauzão, eu tenho que ser bonzão, eu tenho que humilhar o outro. Você não tem que humilhar ninguém, muito pelo contrário. Você tem que incentivar a pessoa. Ontem o Edson falou isso para ele, a gente não tem adversário, cara, a gente rivaliza com quem a gente... É isso que as pessoas têm que botar na cabeça. Entendeu, galera? Então, cara, mais uma vez eu quero dar os parabéns tanto para você quanto para o Carlos Barcelos, cara, que vocês deram uma aula de civilidade. Um show, velho. Foi uma aula de civilidade. Foi um show, velho. Novamente, eu só tenho a agradecer vocês, cara. Eu fico muito feliz de poder viver isso e de poder, de certa forma, ajudar algumas pessoas, né?
Quem me mandou mensagem novamente, cara, me pediu o WhatsApp para bater um papo comigo, foi o Serginho, cara, o motoboy lá de São Paulo que correu com o Felipe lá, cara. O cara tem uma história fantástica, e eu troquei uma ideia com ele, e ele, me pedindo um monte de dica do que ele pode fazer e tal, e, por que eu não vou ajudar um cara desse, né, cara? O cara vem com toda a humildade do mundo, com toda a simplicidade, me pedir, dizer que, eu sou uma fonte de inspiração. Eu nunca me vi como fonte de inspiração para ninguém, eu não faço isso para mim, eu não quero ser o cara e tal, mas se eu puder ajudar, eu estou muito feliz, cara. Montex, você tem duas formas de ser visto pelas pessoas. Uma é como um filho da puta, o outro é como um professor, velho. Entendeu? Que é o que você é, entende? Você ter a paciência, vocês terem a paciência de, bate na traseira aqui. Cara, vocês andam de moto há séculos, mas de bater na traseira da moto e, vem cá que eu vou te ensinar como é que se faz aquela porra ali, entende? Vem cá que eu vou te dizer o que você tem que ter, o que não tem que ter. Cara, isso é ser professor, velho, entendeu? Porque se você não ensinar, vai ter alguém que vai ensinar. E você vai deixar de ter tido a oportunidade de ter aquela pessoa te admirando, entendeu? Então, cara, é sempre melhor. O conhecimento, ele só tem uma razão de existir, que é ser compartilhado. Ele só vale se você compartilha. Se você guarda para si, ele não tem valia nenhuma, velho. Entendeu? Então, cara, é isso, tá? Vocês são professores, velho. É isso que vocês têm que ter em mente. O que vocês fizeram ontem, cara, não foi uma live de moto, cara. Foi um show de vida, entende? Foi um show de coisas. Foi um show de humildade, cara, de N coisas que quem conseguiu assistir aquilo, cara, vai levar essas informações pro resto da vida, entendeu? E é isso que a gente tem que ter. Quem te pedir coisa, quem te pedir ajuda, ajude, velho. Nunca vire as costas, da forma como você puder, entendeu? Do jeito como você puder, mas ajude, porque essa pessoa, ela vai lembrar de você, porque se ela tiver que chegar em algum lugar, ela vai chegar. E quando ela chegar, vai olhar lá para trás e ela vai saber quem você foi para ela e quem você foi para ela, entendeu? Então, cara, isso é muito legal, muito, muito legal. Rapaziada, muito legal estar com vocês novamente aqui. Hoje o programa foi gravado na quinta, não foi gravado na segunda, mas semana que vem a gente vai fazer a livezinha. Na verdade, hoje é sábado, tá? Eu falei no começo aqui do programa, segunda-feira, independentemente de ter decreto, portaria, ordem judicial, naval, militar, seja lá o que for, nós estaremos aqui. Fica o meu protesto. Fica o seu protesto. Até aqui. Minha acabou, mas tá aqui, ó. Obrigado, cerveja. Podemos fazer um churrasco, pelo amor de Deus? Podemos na próxima gravar e fazer um churrasco? Podemos? Não sei. Podemos? A live de ontem com o professor, comenta aí embaixo se realmente foi tudo isso que esses dois falaram, porque como eu tava de fora, para mim foi emocionante. Eu falei sobre temas que poucas vezes eu falo, mas comenta aí embaixo se realmente você gostou. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe esse canal com seus amigos, porque a gente atingiu os 12 mil inscritos e a gente quer chegar muito mais longe com a ajuda de vocês. Beleza então, rapaziada? Ficamos por aqui. Um grande abraço e acelera! Acelera!